A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus, e aqui, com apoio à Escola Bíblica Dominical. Então vamos aí a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, e aqui é o vídeo, a pré-aula para a lição de número 6 da revista da CPAD, revista de adultos da CPAD, e aqui é a aula da lição de número 6. Amém? Essa aula aí que vai ser para ser dada no dia 5 de fevereiro, próximo domingo, tá? E a lição é de número 6. Vamos lá então, o tema da lição é o avivamento no ministério de Pedro. Esse é o tema da lição de número 6. Essa vai ser passada, obviamente, em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. O segundo, Pedro após o Pentecostes. E o terceiro, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então vai falar da vida de Pedro antes, a vida de Pedro depois, mostrando como o resultado do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo sobre a vida desse apóstolo. E aí vai falar da igreja de hoje, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes, tá bom? Esses aí são os 3 tópicos que a lição vai bater e nós vamos entrar nela aí agora. Mas antes de entrar, eu te peço, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Isso aí é muito importante para o YouTube divulgar aí o nosso vídeo, o nosso trabalho, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu like aí, tá? Para a gente poder alcançar mais pessoas com esse trabalho, tá bom? Vamos lá então? Na descrição do vídeo vai estar aí para você os links para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia, para você participar da nossa campanha lá, nossa promoção dos 6 milhões de acessos, tá? Para adquirir essa Bíblia de estudos King James, e também para você poder adquirir o nosso livro O Maior Milagre de Jesus, se você assim o desejar. Tá numa promoção aí boa aí na Amazon e na Shopee. Você quiser adquirir o nosso livro, tá lá, tá? Vamos então à lição, vamos ao que interessa. Aqui na introdução, diz assim, então a introdução ela vai mostrar que já no primeiro parágrafo vai falar sobre o o temperamento de Pedro. Tá escrito assim, ó: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Então vai falar em 2 momentos. Primeiro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e um depois, o segundo é após esse batismo. Então antes a gente vai ver que Pedro ele era impulsivo, voluntarioso. Isso aqui era um temperamento, Eu coloquei assim lá no meu subsídio. Você também quiser adquirir esse subsídio, vai ficar o link aí para você que desejar adquirir lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Mas eu coloco que Pedro era temperamental, Isso aí é uma afirmação que eu faço sobre ele. A gente sabe hoje que o temperamento de Pedro ele tem estudos elaborados e mostra que ele era sanguíneo, ou seja, ele era impulsivo, ele agia espontaneamente sobre certas coisas. Mas isso aqui é uma característica que fez dele Jesus viu nele uma qualidade para fazer dele um líder, tá? Então você vai ver que é uma característica que naquele primeiro momento foi prejudicial para ele, mas que foi aproveitado depois, Que interessante isso daqui, tá? E um detalhe sobre Pedro, nessa parte aqui, antes dele ser batizado com o Espírito Santo, é que Pedro ele via Jesus por uma ótica humana. Não é verdade? Ele não tinha aqui, por mais que ele tenha afirmado, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele tenha falado isso, mas mesmo assim ele via Jesus por uma ótica humana, como a gente vai ver na lição, tá bom? O terceiro tópico, eu te recomendo a não deixar de ver esse terceiro tópico que a gente vai falar aqui, principalmente ele, porque ele é uma parte aplicativa, eu vou falar várias aplicações durante a lição, mas esse terceiro tópico que a gente vai mencionar, ele é muito aplicativo, tá? Eu recomendo também aqui você fazer como enfoque, você passar para os seus alunos a importância de aplicar o que Pedro viveu, o exemplo de Pedro nas suas vidas, para os alunos tentarem aplicar isso.
Porque a gente vai ver que estamos com problemas na igreja desses últimos dias, tá? E um dos problemas é o fato de não ter pessoas com essa mesma disposição de Pedro aqui. Aí a gente vai ver isso aí na lição. Bom, o primeiro tópico fala o tema é Pedro antes do Pentecostes. Esse aqui é o primeiro tópico, tá? E aqui no subtópico tem um título interessante, no primeiro subtópico, né? As duas atitudes de Pedro. Vamos ver o que o comentarista está falando aqui dessas duas atitudes de Pedro. Aqui, ó, no primeiro parágrafo diz assim, ó: certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, né? Outros Jeremias ou algum dos profetas. Bom, aqui é o seguinte, irmãos. Aqui era a visão que as pessoas faziam de Jesus. Jesus pergunta aos discípulos, os discípulos falam como que o povo via ele, né? E aqui a gente vai entender que para o povo, eles faziam muitos, eles tinham muitas superstições acerca de Cristo, né? Porque eles não conseguiam ver Jesus como o ungido. Eles viam um homem, viam um ser humano. Eles não viam Jesus como um líder militar, como um ungido de Deus, um general que ia ia vencer o domínio romano. Eles não viam dessa forma, porque foi dessa forma que os intérpretes da Bíblia, das Escrituras naquela época, identificavam o Messias. Os judeus aguardavam o Messias, então os intérpretes falavam, olha, o Messias vai vir, né, como um general à frente de um exército, o Messias vai derrotar Roma. Então, o que acontecia? O que aconteceu? As pessoas viam Jesus dessa forma, eles viam Jesus, eles entendiam o Messias dessa forma. E quando eles viram Jesus, um homem, um carpinteiro, né? Tinha os irmãos dele ali, a mãe, o pai. Então eles não compreendiam, não entendiam Jesus como filho de Deus, tá? Então por isso eles alimentavam superstições, que ele seria João Batista, né? Ele seria talvez algum dos profetas. Bom, vamos aqui no próximo aqui. O próximo parágrafo diz assim, ó: a partir dessas respostas, Jesus interrogou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tá? Quando Jesus faz isso, né, Pedro ele vai tomar a palavra, né, em nome dos apóstolos, dos outros discípulos. Ele vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? E aqui a gente vai ver que Jesus ele vai dar uma revelação sobre isso, né? Quando Pedro fala isso, Jesus ele vai falar, não, isso aí não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso aí é o vosso Pai que está no céu. Tá? Muito interessante isso daqui, né? E Jesus já mostra aqui que não tem como alguém identificá-lo como filho de Deus se não for por revelação do Pai. Sabia disso? Até hoje, quando você lê a Bíblia, para você entender Jesus, né, como o Filho de Deus, só por uma revelação do Espírito Santo, tá? Quando você entende Jesus assim na palavra de Deus, é porque o Espírito Santo te revelou. Não sei se você já percebeu, com certeza já deve ter notado, que há pessoas que lêem a Bíblia e não conseguem ver Jesus como o Filho de Deus. Existem historiadores que estudam a Bíblia, né? Bom, aqui, como o tópico está falando de dois momentos, tá? Aqui fala de duas atitudes, então ele está falando a primeira atitude, foi Pedro afirmar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa foi a primeira atitude. Vamos ver a segunda atitude agora. Bom, aqui no próximo parágrafo diz assim, ó: certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. E aí aqui é o seguinte, quando passa isso, né, quando Pedro vai se sentir bem ali com o que Jesus falou, aqui Jesus ele fala para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele ia padecer muitas dores, muito sofrimento. E aí Pedro vai e fala, olha o que Pedro vai falar. Essa aqui é a segunda atitude. Olha o que Pedro vai dizer, ó: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E essa foi a atitude errada. Então, duas atitudes. A gente vai ver Pedro falar uma coisa legal, né? Falar uma coisa
boa ali, pela revelação do Espírito. E em seguida, Pedro vai falar algo que demonstra que Satanás entrou na mente dele e sugeriu algo na mente dele ali. Pedro vai falar algo contra a própria profecia que Jesus tinha falado, né? Então você vai ver que aqui o Senhor ele vai dar uma repreensão para Pedro. Essa é a outra atitude, né? Que coisa interessante. A gente vai ver a pessoa que não tinha o Espírito Santo ainda, não era cheio do Espírito Santo, ele vai e comete esse tipo de falha. Tá? A gente vê isso nas igrejas? A gente vê isso. Porque muitos irmãos que estão no nosso meio, igreja pentecostal, que trabalha com muitas obras árduas, né? Obras difíceis, às vezes a gente faz visita em lares, né? Às vezes a gente expulsa demônios, então são obras mais complicadas. E às vezes eu vejo irmãos levando pessoas que não têm o batismo com o Espírito Santo nesse tipo de trabalho, né? Nesse tipo de obra. Então é meio perigoso, né? Porque a gente pode ver uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo tomar atitude às vezes errada, como Pedro tomou aqui, né? Às vezes você vê irmãos falando coisas que não é para falar, tá? E a gente vê isso direto, tá, meus amados irmãos? Então aqui tem um ensinamento interessante, né, na vida de Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. No subtópico 2, o tema é Pedro nega Jesus 3 vezes. Outra coisa terrível, tá? Bom, vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim, ó. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe diz que ele negaria 3 vezes, tá? Então aqui tem, na lição menciona as vezes, né? Que Pedro nega Jesus 3 vezes, ele vai negar o Senhor Jesus Cristo, apesar dele ter falado que não faria isso. A gente tem que entender uma coisa, né? Nós somos seres humanos falhos, então temos que tomar cuidado com as afirmações que a gente faz, né? Porque a gente tem que sustentá-las quando acontecer de fato, né? Bom, e aqui a gente vai ver que Pedro ele vai negar Jesus. Eu coloquei assim como um acréscimo, eu acho interessante mencionar para os alunos, né? Por que Pedro faz isso? Ele estava com medo ali, medo de ser preso, né? Porque Jesus ele foi preso por uma acusação de sedição contra Roma, e aí Pedro vai ter esse mesmo medo de ser preso, vai ter medo de ser preso pela mesma acusação. Por que ele ficou com medo? Essa é a questão principal aqui, né? Ele não tinha o Espírito Santo ainda e ele ficou com medo porque a fé dele foi abalada. O que abalou a fé dele e a fé dos discípulos? Porque os discípulos fugiram. Por que a fé deles ficou abalada? Porque, né, isso aí até eu explico lá no meu livro O Maior Milagre de Jesus, mas deixa eu dar um spoilerzinho para você. A fé dele fica abalada porque Jesus acabou de ser preso. Quando Jesus está sendo preso, eles estão vendo ali aquele a quem eles atribuíam ser o Filho de Deus. Para eles, Jesus era de fato o Messias prometido, mas agora eles estão vendo Jesus ser preso. Então, o que acontece? Eles se questionaram, entraram em dúvida, a fé foi abalada. Será que é ele mesmo o Messias? Ele está sendo preso. Eles entendiam que o Messias não seria preso, tá? Então a fé deles foi abalada por causa disso. E aí você vai ver uma pessoa com a fé abalada negar Jesus, tá? Hoje em dia acontece algo parecido, né? Acontece da mesma forma, pessoas negando a Jesus, tá? Porque não tem a fé está abalada. Hoje em dia, por vários motivos, a fé das pessoas estão abaladas hoje, né? O próprio Senhor Jesus falou isso, a lição trata, né, disso aqui. Bom, vamos ver aqui. Quando eu falo o próprio Senhor Jesus falou isso, é porque Jesus mencionou que o Filho do Homem, nos últimos dias, ele faz uma pergunta retórica, né? Aqui a lição vai falar sobre isso, tá? E nós vamos ver isso mais à frente. Vamos aqui no próximo parágrafo, diz assim, ó. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Olha que coisa tremenda, né? Por que o comentarista coloca isso? Porque Pedro ele era um homem espiritualmente fraco e agora ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo,
né? Ele se tornou o líder da igreja. Por isso que o comentarista coloca para a gente não descartar, ter o cuidado de não descartar as pessoas. E o que acontece, meus irmãos, é que exatamente o contrário disso aqui. As pessoas descartam outros por serem espiritualmente fracos, por serem pessoas problemáticas. A gente vê isso direto no seio das igrejas acontecendo. E aqui o alerta da lição é esse. Já pensou se os apóstolos tivessem descartado Pedro? Porque de todos os apóstolos, ele foi o único que negou Jesus, né? Então a gente vê que ele não foi descartado por aquela comunidade e hoje a gente deve seguir o mesmo exemplo, tá? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 14, verso 1. Acolhei ao débil na fé. Algumas traduções estão fracos na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Romanos 14, 1. O apóstolo Paulo está ordenando que a gente não, para a gente não descartar, né? Para a gente tolerar, né? A gente acolher aquele que é fraco na fé. Por quê? Porque às vezes ele tem uma opinião, mas ele não tem essa fé que a gente tem. Ele vai e sustenta as suas opiniões, até discute, debate sobre elas, tá? Mas é isso por quê? Porque ele ainda é fraco na fé. A gente não menosprezar, a gente não desprezá-lo, né? Essa aqui é uma das ordens, né? Bom, continuando, vamos para o próximo tópico, tá? Pedro após o Pentecostes. Então a gente viu ele antes do Pentecostes, como que era problemática a situação desse apóstolo, né? A gente pegou lições dali sobre a vida dele antes, coisas que a gente não pode fazer, como não descartar, né? Os problemáticos, né? E a gente vai ver agora depois, após o Pentecostes, como é que é a vida dele agora. No primeiro subtópico, o tema é Pedro batizado no Espírito Santo, tá? Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa. Amém? Olha que coisa tremenda, né? O apóstolo Pedro agora vai ser usado, né? Então, aqui fala que ele levantou, o comentarista fala que ele levantou com eloquência, né? Claro que agora está sendo usado pelo Espírito Santo. E olha que ele não fala mais em nome dos 12, como falou antes, né? Quando estava com Jesus, ele sempre falava em nome dos 12. Agora a congregação tinha 120 irmãos, tá? Ali no cenáculo. E ele vai falar em nome daqueles 120. Ele vai elaborar a primeira pregação. Que coisa linda, né? E a primeira pregação, ele vai falar para uma multidão de mais de 3.000 pessoas, tá? Ao final da pregação, o que acontece? Você já conhece a história. Quase 3.000 almas se converteram. Que coisa maravilhosa, né? Bom, aqui, ó, no próximo parágrafo diz assim, ó: a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer, né? Aqui a gente vai ter um exemplo aí de uma pregação eficaz, né? Olha que coisa impactante aquela mensagem. Ela foi tão poderosa, tão forte, que Pedro nem fez o apelo. Eles mesmos perguntaram: o que a gente vai fazer então? O que a gente tem que fazer agora? Porque eles queriam aquela promessa. Eles queriam receber a mesma coisa que aqueles discípulos estavam recebendo. Eles entenderam a mensagem, tá? Aqui a gente vai ter o exemplo de uma pregação eficaz. Amém? O que é uma pregação eficaz? Uma pregação que produz o efeito. Uma pregação que traz almas para o reino. Essa é uma pregação eficaz. Aqui, essa primeira pregação foi tremendamente eficaz. E agora vem uma aplicação muito poderosa para você. Se eu fosse você, até anotava isso aqui que eu vou falar agora, porque isso aqui é muito importante para ensinar para os alunos. Se você quiser fazer um esboço de pregação sobre isso, é tremendo, tá? Aqui, ó, a gente aprende aqui nessa pregação de Pedro, a primeira pregação, a gente aprende a receita de uma pregação eficaz. Não é verdade? Ó, aqui, ó, quando a gente analisa o conteúdo da mensagem, vemos que ela apresenta Jesus, apresenta a cruz, né? Jesus crucificado, a promessa do Pai, ela apresenta a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo,
tá? E também a promessa da vinda de Cristo, né? E ela apresenta a atuação do Espírito Santo. Então a gente vai ver que a pregação de Pedro, ela é cristocêntrica e ela vai apresentar elementos ali que conduz a pessoa ao arrependimento, tá? Então esse é um modelo de pregação eficaz. A gente vai ver em contraste com coisas que a gente vê hoje, tá? Pregações de autoajuda, pregações de bênção, que só fala que você vai ser abençoado, 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 Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a vitória. O tempo todo falando isso, mas não explica qual é a vitória. A maior vitória que a Bíblia quer passar para a gente é a salvação da alma. A pregação é para isso, né? A pregação é para libertar almas, né? Amém? Então, a pregação eficaz, o modelo dela está nessa primeira pregação de Pedro aqui. Ah, você quiser dar uma lida nela, é muito interessante lá em Atos 2, você vai vendo ali, tudo que Pedro falou ali é um modelo de uma pregação que a gente pode elaborar hoje, não é verdade? Bom, continuando então, vamos para o próximo subtópico. O tema é Pedro e a cura do coxo. Aqui fala um fato interessante, tá? Deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Tá? Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse. E você conhece a passagem, né? Ele falou, não temos prata nem ouro, mas o que eles tinham, eles deram, que era Jesus. Amém? Aqui mostra que Pedro identifica naquele paralítico a sua situação, né? Ele identifica que ele tinha uma necessidade espiritual maior do que a necessidade material, tá? E na maioria das vezes é sempre assim, né? Na maioria das vezes a necessidade das pessoas é mais espiritual. Raramente a gente vai ver alguém que está salvo em Cristo e está passando necessidade. Acontece, não vou falar que não acontece, porque acontece sim, mas é mais difícil. Geralmente a gente vai ver pessoas que passam dificuldade e também não tem Jesus, ou está no aperto ainda, tá? Recebeu Jesus recentemente e ainda está passando um aperto financeiro. Então a gente vai ver nessas situações uma necessidade espiritual muito grande. Por isso, aqui tem uma recomendação importante. Você vai fazer uma obra, né, social, quer dizer, uma obra de evangelização, então deve-se também estar atento à necessidade espiritual das pessoas. A gente vê pessoas postando vídeos e fotos no YouTube, né? Vídeos no YouTube e fotos aí no Instagram, postando obras assistenciais sendo realizadas, tá? Mas não vê a evangelização, vê entregando quentinha, entregando marmitex, entregando alimentos, mas a parte da evangelização, a parte da espiritualidade, essa é a mais importante, tá? Vamos aqui então nesse parágrafo. Aqui fala que o coxo, ele se levanta. Imediatamente o homem foi curado e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Tá? Aqui é o seguinte, convém explicar, isso aqui é um acréscimo para a aula muito interessante, tá? Que havia uma tradição que os coxos, né, os deficientes, não poderiam entrar no templo. Tá? Isso era uma tradição e eles não permitiam que os deficientes entrassem no templo. Por isso aquele coxo era colocado ali à porta, à entrada, né, a porta formosa. Tá? Quando ele é curado, a primeira coisa que ele faz, irmão, não deu outra. A primeira coisa é entrar para dentro do templo, saltando, pulando, né? Porque ele tinha ali duas alegrias, uma por ter sido curado e agora outra de poder entrar no templo. Ele nunca pôde entrar ali. Né? Que coisa interessante, né? A gente vê que as tradições, elas separam as pessoas de Deus, tá? Mas o Espírito de Deus, ele une as pessoas a Deus. Amém? Vamos para o próximo tópico, subtópico. Pedro, avivado em outras ocasiões, tá? Aqui fala, no primeiro parágrafo, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Aqui diz, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, lá em Atos 4. Aqui, esse quase 5.000
somando, tá bom? Os 3.000 que Pedro já tinha ali convertido, né? Pregado para eles e receberam Jesus, mas o que os apóstolos foram pregando depois, foram se agregando ali, e chegou a quase 5.000 os novos cristãos, né? Na época eles não eram chamados de cristãos ainda, mas foram se agregando ali, e o número chegou a quase 5.000, ao ponto de lá em Atos 6 ter que fazer, criar o diaconato, né? Por causa disso. Bom, a situação aqui fala, nessa ocasião que vai falar que o Sinédrio vai se reunir, vai prender, né, eles ali, para eles se explicarem. Bom, e ali a gente vai entender que aquilo incomodou o Sinédrio, a multidão já estava grande, né, quase 5.000, incomoda o Sinédrio, e aqui vale a pena explicar isso, que Jesus ele não tinha, veja bem, ele não tinha a intenção, né, de criar uma nova religião para disputar com o judaísmo. Por que o Sinédrio, né, os principais ali da sinagoga ali prenderam Pedro e os discípulos? Por que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que aquela nova religião ali era uma ameaça ao judaísmo. Tá? E na verdade Jesus não tinha essa intenção de criar uma religião para disputar com o judaísmo em Israel, em Jerusalém. Tanto é a verdade que Jesus falou para eles pregarem em Jerusalém, mas já sair depois e levar para Samaria, para a Judéia, até os confins da terra. Então era para o mundo todo. Não é para ficar só num ponto disputando. Até o Senhor Jesus nos ensinou a ser homens e mulheres de paz, né? Amém? Bom, então isso aqui foi uma situação que aconteceu, e aqui a gente vai ver, nesse parágrafo aqui, ó, após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu, né? Tremendo isso daqui, não é verdade? Bom, aqui, isso aqui é o seguinte, né? Eles saem, após terem sido terem sido presos pelo Sinédrio ali e serem ouvidos diante do Sinédrio, eles saem dali e já vão contar para os discípulos. E pensa que alguma coisa mudou? Porque agora o Sinédrio estava de olho neles? Nada disso. Né? O tribunal ali dos fariseus, ali dos judeus, dos religiosos, não causou diferença nenhuma para eles. Eles continuaram perseverando. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. Tá? Se eles sendo cheios do Espírito Santo, as autoridades podiam estar ali, em cima deles ali, que eles nada mudaram, continuaram pregando, continuaram fazendo a obra, reuniram com os discípulos e continuaram falando do amor de Cristo. Aí você vai ver hoje, olha o contraste para hoje. Isso aqui vale a pena falar para a classe, tá? Hoje é muito difícil ter obreiros, muitos irmãos não querem fazer a obra, e os poucos que começam a fazer, muitos se afastam por pequenas coisas, irmão, por besteiras. Às vezes um irmão fala do outro, ou o pastor fala alguma coisa no púlpito ali que o irmão não gosta, e acaba se afastando, entristecendo o coração, por causa de qualquer motivo, abandona a obra de Deus, tá? A gente vê isso aí acontecer hoje. Por quê? Claro, a fé é abalada, né? Mas o principal eu entendo que é isso daqui, ó, não ser cheios do Espírito Santo, não ter uma vida avivada pelo Espírito Santo como era o ministério de Pedro. Infelizmente é assim, né? Vamos para o terceiro tópico. O tema desse tópico é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Amém? Isso daqui é importantíssimo. Isso daqui é para você aplicar. Isso aqui é uma aplicação. Primeiro, subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. Primeiro parágrafo diz assim, ó: o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha aí, isso daqui é uma pergunta retórica, né? Ou seja, Jesus não esperava uma resposta, ele estava fazendo uma pergunta para explicar para eles que quando chegasse os fins dos tempos, os dias que a gente vive hoje, né? Essa é a verdade. Não haveria um grande ceticismo
uma grande falta de fé, uma descrença muito grande nos dias que antecederia o arrebatamento. Né? Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre isso aqui para Timóteo. Olha o que ele fala. 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto, Paulo falando com Timóteo, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos e por aí vai. Né? A gente vê isso acontecer nos dias de hoje. Por quê? Uma falta de fé muito grande, né? Uma multiplicação da iniquidade muito grande nesses últimos dias. Bom, meus amados irmãos, vamos para o subtópico 2. Tempos de multiplicação da iniquidade, mais algo terrível também acontecendo nos dias de hoje. A gente está falando da igreja atual, tá? Isso aqui é para a gente ver a importância de ser cheio do Espírito Santo hoje, né? Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade. Terrível, né? Então, aqui, ó, esses últimos dias, ó, a gente tem que entender o seguinte, vamos classificar as coisas, né? Últimos dias é desde a época de Cristo, né? Do início da igreja até o final do tempo da igreja. Esses são os últimos dias, tá bom? E fim dos tempos. Fim dos tempos é aquele período que antecede, né, o arrebatamento da igreja, tá? Pode se enquadrar também ali junto com a grande tribulação. Esses são os fins dos tempos, né? Antes da segunda vinda de Jesus, tá? Continuando então, tem esse próximo parágrafo. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação. Aqui é o seguinte, o sinal altamente positivo que fala sobre a pregação, né? Que está lá em Mateus 24, do 4 ao 14, é o que está no versículo 14, onde Jesus menciona que o evangelho seria pregado em todos os cantos da terra, né? Todas as línguas, povos, nações. Aí é o seguinte, irmão, não quer dizer que haverá um grande avivamento, né? Jesus não quis dizer isso. E isso, na verdade, eu até discordo um pouco do comentarista, não discordo muita coisa não, só um pouquinho, né? Que na verdade não é um sinal totalmente positivo. Vamos botar assim, é um sinal positivo, pronto, né? Vamos concordar. Por quê? Vamos entender por que vai acontecer isso aqui, né? Eu sou um estudante de escatologia e eu tenho lido sobre isso, e é o seguinte, nos últimos dias, os dias que a gente vive, as redes sociais, a comunicação informal será tão grande, ela já é tão grande, né? Que o evangelho não tem como esse evangelho não chegar nos quatro cantos da terra. Basta um pouco de cristãos avivados para fazer esse evangelho chegar nos quatro cantos da terra, tá bom? Essa é a grande realidade, né? Vai ser um período onde, apesar de haver pouca evangelização, mas o pouco que vai haver vai chegar nos quatro cantos da terra, porque essa internet está chegando em tudo que é lugar. Não vai ter um canto desse planeta que não vai ter internet chegando, né? Como eu sempre falo, né? Tem locais até por aí, em tribos indígenas, que tem pessoas que usam celular, índios que usam celular. Então, vai chegar nos quatro cantos da terra, de qualquer forma, né? Amém, meus amados irmãos? Então, fechamos aqui, concordamos com o comentarista, é um ponto positivo. Só que detalhe, não é um grande avivamento, tá? Muita gente interpreta isso como que vai haver um grande avivamento. E muito pelo contrário, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que haverá uma grande apostasia, isso sim, né? Continuando então, vamos para o último subtópico, já para fechar. A igreja será arrebatada. E aqui fala da parábola das 10 virgens, né? Em Mateus 25, o sermão profético. E aqui fala de 5 virgens prudentes e 5 loucas. Bom, aqui eu quero fazer só uma menção para você explicar para os alunos algo muito interessante, que essas virgens prudentes, elas, por que elas eram prudentes? Porque elas tiveram o cuidado de não deixar aquele fogo da lamparina se apagar, porque elas sabiam que ia ser necessário para quando viesse o noivo, tá? E aqui é isso, olha só a mensagem aqui colocada, né?
A gente precisa ter esse fogo do Espírito Santo aceso na nossa vida. Nem que para isso a gente tem que acumular azeite de reserva para esses dias. É necessário. Então isso aqui é tremendo para a nossa vida, tá bom? O que é ser um crente prudente hoje, né? Comparando com as virgens prudentes. O que é ser um crente prudente? Aquele que se previne para não extinguir o fogo da lamparina, né? Que no caso aqui é o fogo do Espírito representado na parábola. Amém? Tá bom? Bom, isso aqui é a nossa lição. Tem um ponto muito interessante também, vale a pena olhar, que fala que todas as virgens dormiram, né? Todas elas dormiram. Por quê? Porque isso aqui demonstra que o período que antecede a vinda do noivo será um período de grande tranquilidade, né? Ou seja, a vinda, o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, não se encaixaria no caso da grande tribulação, que é um período conturbado, né? Será um período conturbado. Então será um período de tranquilidade onde muitos cristãos vão estar cochilando. Mas de repente, né, ouvirá um ruído, né, da vinda do noivo, e aí quem tiver preservado a sua lamparina acesa, tá, será arrebatado. Bem, meus amados irmãos, então fechando aqui, né, vamos para, você faz aí a sua conclusão. Como conclusão, eu deixo como recomendação passar, estimular os alunos a buscarem essa unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como foi Pedro, tá bom? Para poder aplicar, para poder ter esse ministério abençoado, como foi na vida de Pedro. Amém? Tá? Faz aí o seu encerramento, aí sua conclusão, bata os pontos mais importantes, corrija o questionário, tá? E para a próxima aula você pega assim, né? Dá uma lida na próxima aula, se eu não me engano vai falar da vida do ministério do apóstolo Paulo. Dá uma lida aí na próxima aula e vê algo interessante e coloca aí, fala para os alunos para despertar o interesse deles. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Até a próxima lição.